O Cheiro do Ralo, filme de 2007 dirigido pelo Heitor Dália. O filme narra a história de Lourenço, dono de uma loja de objetos usados, que se aproveita da vulnerabilidade financeira de seus clientes e tenta controlá-los ou comprá-los para seu prazer pessoal. Sua loja sofre com forte odor que sai do ralo do banheiro. Lourenço precisa lidar com a situação de não conseguir controlar o cheiro e de se envolver com uma pessoa que ele não consegue controlar nem comprar. No elenco do filme a gente tem alguns nomes interessantes, como Alice Braga, a Paula Brown, a Silvia Lourenço, o Lourenço Mutarelli e como protagonista o Celton Mello. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome do Lourenço Mutarelli, que além de contribuir com a escrita do roteiro, tem uma participação como ator fazendo o papel de segurança. A história narra basicamente a história de um homem que tenta preencher seu vazio comprando objetos e pessoas. A voice-over do protagonista vai conduzindo o nosso entendimento nesse microcosmo caótico em que tudo vai se misturando. O casamento frustrado dele, a nova paixão, seus diferentes clientes com seus diferentes objetos, com suas diferentes histórias pipocando na sua loja, o ralo que não para de sair mau cheiro. Eu não cheguei a ler o livro, mas baseando apenas no filme, o roteiro é muito bem amarrado. Diálogos precisos, rápidos, as cenas vão se entrelaçando a partir do ponto de vista de Lourenço. Vemos o mundo sobre a ótica dele. As limitações de produção parecem não ter afetado o texto, que é muito rico. Apesar de poucas locações, as situações geradas pelos diversos personagens trazem alguns conflitos e expõem algumas características fundamentais do protagonista. Além das situações recorrentes, como o ralo, a garçonete, o cheiro, o casamento, a loja, a bunda, o pai. O filme é pontuado por capítulos. O filme começa com um close em uma bunda caminhando pelo bairro da Moca, em São Paulo. Com um short curto e uma estampa tropical, ela chega até uma lanchonete. Trata-se de uma garçonete. Ela se abaixa para guardar sua bolsa e somos apresentados a Lourenço, que está no balcão segurando um livro, olhando admirado aquela bunda. Conhecemos melhor o protagonista Lourenço, dono de uma loja de penhores que compra objetos antigos. Um homem se esforça para convencer Lourenço a comprar um velho relógio, tentando agregar valor ao produto contando um monte de histórias. Ele simplesmente as ignora de maneira seca e fica constrangido, explicando ao senhor o forte cheiro que vem do ralo do banheiro. Lourenço vai até a lanchonete e flerta com a garçonete. Ele não consegue nem pronunciar o nome dela, mesmo ela falando para ele 2 vezes. Entendemos aqui que os outros personagens não têm nomes. Eles são definidos pela função que ocupa, por algum objeto que leva até lá ou por uma parte do corpo. Lourenço está prestes a casar. Os convites já estão na gráfica. Porém, ele desiste do casamento, magoando sua futura esposa. Sua rotina segue entre idas e vindas da loja para a lanchonete para flertar com a garçonete. Mas a intenção não é conquistá-la. Ele está apaixonado pela bunda, não pela pessoa. E a intenção é comprá-la. Em sua loja, Lourenço recebe mais clientes, tentando vender coisas. Dentre eles, uma viciada. E entre uma humilhação e outra, ele tenta se explicar sobre o forte cheiro que vem do ralo. E volta à lanchonete. Entra na loja um cara tentando vender o violino, mas Lourenço oferece um valor ridiculamente baixo. Porém, o cara é tão rabugento quanto ele, e diz algo que deixa Lourenço encabulado. O cheiro de merda não vem do ralo. Vem de Lourenço, pois ele é o único que usa o banheiro. Essa observação do cara do violino deixa Lourenço pensativo. Ele chama o encanador, mas acha caro o valor do concerto e, pra variar, humilha ele. Não consegue dormir pensando nesse cheiro, e no dia seguinte ele mesmo joga areia no ralo. Em vão, pois não resolve o problema. Aparece um sujeito estranho na loja. Homem de poucas palavras mostra pra Lourenço um olho. Ele fica nitidamente encantado. O homem se aproveita disso e cobra caro pelo objeto, pois esse olho já viu de tudo. Porém, Lourenço sabe que aquele olho ainda não viu de tudo. Ele não viu a bunda, pela qual ele estava apaixonado. Quando a viciada retorna à loja tentando vender algo mais, Lourenço mostra o olho e cria uma narrativa para ele, uma história. Lourenço diz que o olho pertencia ao pai dele, que morreu na guerra. Já na sua casa, ele pede uma pizza e mostra o olho ao entregador contando outra história, que o olho tinha vindo dentro de uma pizza. Lourenço leva o olho para ver a bunda da garçonete. Ele é pego no flagra por ela e o convida para sair, mas ele não aceita. Ele não quer dessa maneira, não quer casar com ela, ele quer comprar a bunda para ele. Lourenço volta à lanchonete e a garçonete novamente o convida para sair, mas dessa vez com um tom de cobrança. Ele pensa em voz alta que pagaria para ver essa bunda. Ela ouve e confronta ele e manda ele embora da lanchonete. Voltando para a loja, Lourenço sente-se bem. O cheiro do ralo havia sumido, trata bem os clientes que entram na loja, oferece charuto e dinheiro, faz uma festa, no mesmo dia que deveria ser a festa do seu casamento em que ele desistiu. No dia seguinte, ele acorda na loja e durante um café ele desabafa com a sua funcionária.
funcionária, falando que começou a ser uma pessoa mais fria, pois precisava comprar os objetos barato e vender mais caro. Então, não se apegava às histórias das pessoas. O banheiro transborda e Lourenço chama 2 encanadores para tentar resolver o problema. A viciada volta à loja, mas dessa vez sem levar nenhum objeto para vender. Lourenço, se aproveitando da situação, oferece dinheiro para que ela mostre a bunda e fique nua na sua frente. O que dá prazer a ele é a sensação de poder. Mesmo com o banheiro consertado, Lourenço precisa se reconectar com seu eu interior. Quebra o piso e abre o ralo novamente, para poder sentir o cheiro, pois o cheiro dá poder a ele. Lourenço faz uma proposta indecente para uma cliente da loja. Quanto ele pagaria para vê-la nua? A mulher se recusa num primeiro momento, mas vai aceitando o dinheiro e tirando a roupa, entrando num jogo fetichista de Lourenço, até deixá-lo literalmente sem calças. Ambos saem satisfeitos, ela com muito dinheiro e ele com o seu prazer realizado. Enquanto ele se arrasta e vai cheirar o ralo, aparece a viciada. Começa a tirar a roupa e chamar Lourenço de mentiroso. Enquanto isso, uma outra pessoa vai entrando pela porta, ela diz que ele abusou dela e começa uma confusão com os outros clientes, que só para quando o segurança dá um tiro pro alto. Na confusão da loja, a recepcionista foi embora e não voltou mais. Lourenço volta à lanchonete, onde a garçonete já não trabalha mais lá, e a garçonete substituta lhe entrega um número de telefone e um recado, que a antiga garçonete não conseguiu mais emprego, e se ele quisesse, ela venderia aquilo que Lourenço queria tanto. Vemos um close numa bunda caminhando, porém dessa vez usando uma calça jeans, e vai até a loja de Lourenço. Ele se desculpa com a antiga garçonete e lhe faz uma proposta, para olhar a bunda dela e, se ela quiser, trabalhar na loja. O filme finaliza ao que ele se propôs no início. Finalmente Lourenço consegue aquilo que ele tanto queria, se aproveitar da vulnerabilidade financeira da garçonete e assim conseguir pagar para ver a bunda dela. Ele chora de emoção. O filme teve uma grande dificuldade para captar verba para a produção, pois as empresas tinham um certo preconceito com o nome do projeto e não queriam investir dinheiro nisso. A solução foi da equipe se associar ao projeto. Os cabeças de departamentos, direção, fotografia, direção de arte, o próprio Selton Mello abriu mão do seu cachê para serem coprodutores do filme sem receber nada, e o orçamento enxuto definiu a estética. Na fotografia, a escolha estética orçamentária foi o uso da câmera fixa no tripé na maioria das cenas, planos mais abertos, com uma estética quase teatral, somente em algumas cenas em específico vemos câmera na mão. A iluminação do galpão onde se passam a maioria das cenas simula a luz natural vinda das janelas. Durante o filme inteiro vemos poucos cenários, a loja, a casa de Lourenço, a lanchonete, poucas cenas externas, apenas para passagem de tempo e contextualização. Lourenço, saindo de sua loja cheia de coisas velhas, caminha pequeno pelo bairro de Paredes Altas. Alguns grafites de coqueiro indicam que ele está indo ao seu paraíso encontrar a garçonete. Vemos ela usando figurino com estampas tropicais, flores, animais, cores, fazendo um contraponto ao inferno do seu trabalho, com a cor preta saindo do ralo. E o segurança veste vermelho. Vermelho é alerta. A direção de arte trabalhou numa linha atemporal. Objetos de várias épocas diferentes compõem os cenários, os figurinos, carros. Não sabemos em que período exatamente a história se passa. Texturas envelhecidas, cores predominando pro verde e pro marrom dessaturados, reforçam a ideia da personalidade amarga do protagonista. O Selton, nesse papel, buscou inspiração no Pereio. O senhor Paulo César Pereio começou sua vasta carreira como ator ainda nos anos 60. Conhecido pela sua irreverência, pela sua voz marcante, seus palavrões e seu mau humor habitual. Reza a lenda que ele é o cara que foi expulso de uma suruba por mau comportamento. Ele tem uma breve participação no filme como pai da noiva. Ele deixa uma mensagem na secretária eletrônica xingando seu ex-futuro genro, com a categoria do próprio Pereio. A escolha do Selton para esse filme, onde ele próprio se escalou pro papel, fez com que a produção tivesse maior projeção. Arrisco dizer aqui que se o protagonista fosse um ator menos conhecido, o filme ficaria num circuito mais underground. Foi positivo ter um ator do gabarito do Selton no cartaz do filme, porque além de interpretar brilhantemente o personagem, ele ainda trouxe holofote pro projeto. A direção do filme é do Heitor Dália, esse é o segundo longa-metragem na carreira dele. No primeiro filme dele, o Nina, uma adaptação de Crime e Castigo, ele chegou a trabalhar com Lourenço Mutarelli e com o próprio Selton Mello. No Cheiro do Ralo, ele teve que lidar com baixo orçamento e isso influenciou na sua direção. Precisou ser mais assertivo e organizado, seguindo à risca o storyboard que ele tinha planejado. E conduziu o filme muito bem. Cada cena, isoladamente, tem um ritmo de um curta-metragem, mas foi costurado de maneira primorosa para
contar uma história maior, do sujeito que personifica as coisas e objetifica as pessoas. Ele não enxergava a pessoa, ele enxergava o que ela representava. Como a garçonete, em que ele só via a bunda, a pessoa não importava, e tampouco o nome dela. Lourenço não ama ninguém, sua mãe, sua noiva, sua vida. É um sujeito quebrado emocionalmente e parece tentar se reconstruir através de objetos. Sua principal motivação é querer ter o controle sobre tudo e sobre todos. Numa análise mais piração, pela linguagem que o filme nos é apresentado, não conseguimos distinguir o que é a realidade e o que está se passando na cabeça do protagonista. O filme traz o recurso da voice-over, em que vemos ele conversando com seus pensamentos quase que o tempo todo, e muitas vezes confusos, como conexões neurais. A loja, possuindo muitos objetos antigos, cada um com uma história, parece externar o funcionamento de um cérebro, memória armazenada. Lourenço vai aprendendo com seus clientes, frases, gestos, e vai replicando com outros que adentram. Raiva, sexualidade, desprezo são explorados através de lapsos. Vou colocar aqui como metáfora a psicanálise e os conceitos de id, ego e superego desenvolvidos pelo Freud. Nesse caso, os clientes são como o ego, Lourenço o id e o Halo o superego. Ou seja, Lourenço, como id, está tentando atender os seus desejos mais primitivos e sem julgamento moral. Ele utiliza o dinheiro como ferramenta para conseguir o que ele deseja. O Halo cumpre a função de superego. Ele é o juiz interno. É quem observa, tenta trazer uma consciência moral. Coloca Lourenço num lugar nivelado com seus clientes. Ele está o tempo todo presente através do cheiro forte. Os clientes têm a posição do ego, o equilíbrio. Uma hora é humilhado pelo id, ou seja, pelo Lourenço, e outra hora humilha, apontando que o lugar cheira a merda. Ainda no campo da psicanálise, Lourenço sente muita ausência do pai e tenta montar seu pai Frankenstein, como ele mesmo diz, com partes que seus clientes trazem, um olho, uma história de guerra, uma perna mecânica japonesa, para suprir essa necessidade, essa lacuna paterna, e preenchida por itens de referências externas, já que não consegue lidar com isso internamente. E apesar de tudo isso, o Halo está sempre lá, lhe dando forças, lhe dando medo, curiosidade. O Halo é por onde vão as coisas sujas, coisas que não queremos lidar, as coisas que são escondidas dentro das pessoas. E mesmo tão exposto, Lourenço parece lidar de maneira natural com esse problema. Tenta resolver o cheiro forte, aceita que não tem solução simples, aceita que não dá pra fechar de maneira porca. E se fechar o Halo, a merda pode explodir em outro lugar. O Halo é como os problemas internos, como uma sombra que o persegue, e é Lourenço que teve que aprender a conviver com ela. A loja funcionando como uma cabeça, o Halo é um problema que o afeta, porém, o cheiro não vinha do Halo, o cheiro vinha dele. Bem, O Cheiro do Halo é um filme irônico que ainda vale muito a pena ser revisitado. Realmente é atemporal, um filme realizado na guerrilha, com equipe e elenco acreditando no projeto e resultou numa obra singular. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado, Heitor Dália, e prestigiem o cinema brasileiro.